Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Bom, que Dragon Ball F é uma obra que no mínimo separa as pessoas, é algo que todo mundo já sabe. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Essa é a definição perfeita para essa obra, no mínimo polêmica na comunidade de Dragon Ball. Porém, entre as suas milhares de versões espalhadas pela internet, eu vi uma que me chamou bastante atenção. Versão essa que vem de um cara chamado Young Didi, ou Young Didi, eu não sei falar o nome dele, enfim. Sendo essa uma das, se não a mais famosa versão do Dragon Ball AF, debaixo da versão do Toyotaro, é claro. Então, consumido pela curiosidade, eu decidi ler e mostrar para vocês a minha mais honesta opinião sobre essa versão do mangá de Dragon Ball AF. E é claro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para os seus amigos. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu vou dar uma passadinha bem de leve assim sobre as sagas do Dragon Ball AF. Por quê? Porque eu pretendo fazer vídeos separadamente sobre elas, então eu não vou me aprofundar muito. Enfim, no AF do Didi nós temos 3 arcos principais, pelo menos até agora. Nós temos o primeiro arco, que se trata do filho do Freeza, chamado Aize. O segundo arco, voltado na volta dos dragões malignos. E o terceiro arco é pra ser meio que os Saiyajins do Velho Testamento, eu acho. Falando primeiro sobre a saga do filho do Freeza. Essa primeira saga, ela tem um grande defeito e uma grande qualidade. E geralmente esse Dragon Ball AF inteiro é isso. As sagas têm um grande defeito e uma grande qualidade. O grande defeito dessa saga é bem simples. Ela não é para ser uma primeira saga, não faz sentido ela ser uma primeira saga, porque a importância que o Freeza tem e fazer um filho para ele, e você faz ele para morrer em 5 capítulos, é simplesmente imperdoável isso. Agora, sobre a qualidade, eu gosto que eles, de certa forma, acabam explorando muito mais sobre a saga do Freeza do que tanto canônico quanto não canônico de Dragon Ball oficial não fez. Que é basicamente eles explorarem tanto o porquê da raça do Freeza ter esse potencial tão grande e o porquê do nome da raça do Freeza ser Demônios do Frio. Primeiramente, o nome da raça se dá ao fato de quando eles nascem, eles ficam congelados por uma certa quantidade de tempo. E essa quantidade de tempo que eles ficam congelados é o que vai dizer o tamanho do potencial deles. Ou seja, se o cara ficar congelado por um mês, ele vai ter tanta força quando ele nascer. O Freeza, ele foi congelado por 5 meses. E o Aize, né, que é o filho do Freeza, ele acabou por um erro sendo congelado por 50 anos. Ou seja, ele nasceu muito mais forte que o pai. E como a gente sabe, o Freeza em si, ele já foi uma ameaça quase impossível de deter. Ele é simplesmente o filho do Freeza e a primeira coisa que eles fazem é tirar ele da jogada em 5 capítulos, cara. 5 capítulos. E aqui, diferente do AF de Toyotaro, o Dragon Ball AF de Young Didi mostra o porquê do Super Saiyajin 5 existir. Porém, seu maior trunfo foi a sua maior derrota. Porque, infelizmente, o Super Saiyajin 5 ele acabou sendo muito genérico, a maneira que ele foi adquirido. Que é o que? É literalmente o mesmo conceito do Super Saiyajin 1 e 2. O Aize acaba matando a Pan na frente de Gohan, ele fica irritado e acaba se transformando. Acho que, no geral, para essa primeira saga, eu dou uma nota 5. Eu acho a arte bem bonita desse mangá, ele tenta emular muito bem o traço do Akira Toriyama e eu acho que ele até consegue de certa forma. E para quem não sabe, Dragon Ball AF se passa depois de Dragon Ball GT. Então nesse universo, o Goku ele ainda estava com o Shenlong. Porém, ao invés de estar treinando com Shenlong, na verdade Goku estava protegendo as esferas das energias malignas do mundo. Mas depois de vários anos tentando proteger o mundo das maldades, as esferas acabaram se corrompendo de novo e então vieram os novos dragões malignos. Sinceramente, eu acho essa saga bem mediana e, na verdade, tudo bem que a volta do Goku foi bem impactante, mas ela é bem esquecível. Eu acho que um nota 3/10 é uma boa, contando só a história, é claro. E agora falando sobre os Velhos Saiyajins, que é o último arco que saiu de Dragon Ball AF até agora e que ainda não foi completado, o arco dos Saiyajins ele apresenta um conceito muito interessante. Conceito esse que eu tenho quase certeza que foi apresentado na Batalha dos Deuses, que era de que existiam Saiyajins malignos e Saiyajins do bem. Porém, nesse caso é um pouco diferente.
Existiam Saiyajins mais evoluídos, que são chamados aqui de Saiyajins novos, e os Saiyajins menos evoluídos, que são chamados de Saiyajins antigos, ou Saiyajins primais. Eu não vou me falar muito sobre esse arco dos Saiyajins primais, porque eu pretendo fazer um vídeo só falando sobre eles. Quem eu tô querendo enganar, eu só não quero falar merda no meu próprio vídeo. Para que eu não cometa muitas gafes, eu decidi chamar um cara que ele é especialista em Dragon Ball F. Zeta, pode entrar no vídeo. Opa, rapaziada. Eu vim aqui a convite do nosso querido Son Goten para falar um pouco sobre o que provavelmente é uma das versões mais famosas do Dragon Ball F. Antes de eu dar minha opinião e começar uma análise um pouco mais detalhada, vou falar sobre alguns vilões desse mangá que o Goten esqueceu de falar e que já vai ser um complemento para quando eu for falar de alguns aspectos do roteiro. O Marble e o Spoid são duas criaturas interessantes. Tá, sendo justo, eu realmente curto o design e conceito do Marble, menos os Spoids, porque aí não tem como defender mesmo. Acontece que apesar de tudo isso, ele e os outros vilões dessa versão da F caem naquela maldição de muitos mangás de Dragon Ball, onde os vilões têm a profundidade de um pires. Enquanto o Young Jid realmente sabe fazer designs muito bons ao meu ver, ele realmente peca nessa parte do roteiro, fazendo com que, assim como o Goten disse, vire apenas um mangá de porrada. Alguns podem até falar que não faz sentido reclamar de um mangá de Dragon Ball ter muita luta, mas não é esse o ponto. Quando comparamos com Dragon Ball Z e até mesmo o GT, quase todo vilão, mesmo que não tenha motivações incríveis, ainda tinha uma construção por trás para que você se interesse em ver cada vez mais daquele indivíduo. Aqui, bem, eles só aparecem. Tem meia dúzia de diálogo ruim e pronto, aproveite a luta. Na verdade, é até algo que devemos elogiar, pois apesar do roteiro fraco, o Didi realmente sabe fazer lutas, ao meu ver. Agora, sendo um pouco mais detalhista, vamos por partes. Acho que a saga do Wise realmente conseguiu uma margem muito próxima de erros e acertos. Enquanto eu acho que o Didi se saiu bem em mostrar como estavam as coisas na Terra depois da partida do Goku e também como estavam os personagens de uma perspectiva mais leve, sem ter que apelar para algo mais sombrio, temos o Wise que pra mim tem um design bom demais pro vilão medíocre que ele realmente é. A saga do Marble também pode se encaixar nessa, já que ele tem um design muito bom e até mesmo uma margem para uma lore extensa pelo fato dele ser um rei demônio. Mas no fim ele se resume apenas: estou na Terra para matar todo mundo, pois acho que será divertido. Eu sou mau. E só pra constar, eu sei que faz sentido ele ser apenas maligno por ser um demônio, mas reforçando, a construção dele como vilão deixou a desejar, ao meu ver. Ok, diferente do Goten, eu ainda curto o conceito dos dragões malignos do GT. E aqui eu julgo que é uma versão melhorada dessa saga. Não necessariamente em questão de plot. Porém, essa saga do Young Jid soube aproveitar os personagens, tem os cenários mais diferenciados, e a progressão não é tão travada, e cá entre nós, eu prefiro 1000 vezes os designs desses dragões do que boa parte daqueles que a gente viu no GT. Dessa forma, essa é a minha saga favorita do Didi até aqui. A saga dos Spoids... Mano, quer saber? Esquece que ele existe. Vamos pra saga mais recente. A saga dos Saiyajins ancestrais tem um conceito ótimo, mas com uma execução que começou mais ou menos e depois começou a cair em queda livre, ao meu ver. Claro, mais uma vez, gostei dos designs, incluindo o design do Super Saiyajin 6 do Gohan. O problema é que, nesses capítulos mais recentes onde o Gohan enfrenta aquela Saiyajin que eu esqueci o nome, eu não consegui levar nada a sério. Parecia que eu tava vendo um High School XD, irmão. Um weight full desnecessário, principalmente se tratando de Dragon Ball. Acho que podemos enquadrar... Jesus. Goten, corta essa parte, pelo amor de Deus. Acho que podemos enquadrar isso tudo em... Com vocês, mais um episódio de O Fetiche Mal Ocultado do Escritor. Bom, eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Encerra o vídeo, Goten.